dia a todos. Vamos começar mais uma aula, né, do intermediário. E hoje, a gente dando continuidade a algumas aberturas, hoje a gente vai aprender sobre a abertura inglesa. Alguém sabe qual é a abertura inglesa? Alguém sabe? Oi? C4. A abertura inglesa, gente, é essa abertura aqui, ó, o C4, que o nosso colega citou. Ou seja, o peão do bispo, da dama, nos casos. Então, essa jogada inicial, ela caracteriza a abertura inglesa. Certo? Então, essa primeira jogada inicial tem essa característica. Beleza? Então, aí, vamos agora... sim? Então, vamos agora, assim, quais respostas que vocês acham que podem ser jogadas aí de pretas agora? Qual jogadas de pretas? Qual respostas? Vamos lá, gente, vamos falar. O que vocês acham? C5. C5, né? A resposta simétrica, né? C5. E5. E5. E5 também é uma resposta comum. A resposta D5 também pode ser feita, porém ela tem uma desvantagem. Alguém sabe me dizer qual a desvantagem é? Joga aí no tabuleiro todo mundo, joga D5. Qual desvantagem tem esse lance? Sobre a troca de peões, o peão vai ganhar um tempo para a ação do cavalo para sofrer. Isso. Então, se eu jogar o lance D5, o branco ganha um tempo de desenvolvimento em cima da dama das pretas. Peão toma. O preto vai ter que recapturar o peão, senão vai ficar com material a menos. E o cavalo ganha um tempo imediatamente em cima da dama. Ou seja, as pretas perdem um tempo de forma desnecessária. Certo? Então D5 pode ser jogado, não é aconselhado, certo? Então as respostas naturais aqui são C5, uma abertura bem simétrica. A resposta é E5, igual a gente viu. Também é possível jogar vários lances aqui, né? Tem cavalo F6, um desenvolvimento natural do cavalo, né? Pode-se jogar G6 também direto, né? Pode-se jogar E6. Ou seja, no primeiro lance, por mais que às vezes você não faça o lance mais preciso, é difícil falar um lance preciso nas jogadas iniciais. Porque o que acontece? O número de opções são tão grandes que, mesmo que às vezes jogue um lance anterior, o jogador ainda consegue consertar aquele erro. Mesmo que você jogue um lance tecnicamente meio torto ali, um lance meio errado. Então, é a vantagem da abertura no xadrez. Você tem muito recurso, tem N opções. Se você está lá jogando no final, se você comete um erro, o que acontece? Às vezes não tem volta. No final, às vezes você tem que ser exato. No final, ele não te dá condições de errar. Se você erra, às vezes pode terminar a partida. Na abertura, você pode cometer um erro grosseiro, né? E ainda pode corrigir. Então, caracterizando essa abertura inglesa, eu vou mostrar agora uma partida do Kasparov. A gente vai ver uma partida do Kasparov agora. Essa partida é Kasparov e Magnus Carlsen, que é a partida que a gente vai ver. Certo? A gente vai ver uma partida. Essa foi uma das primeiras partidas que o Carlsen jogou com o Kasparov. Ele ainda era menino, entendeu? Era novo, com 14 anos, aí já tinha um range de 2.400. Você pode ver o Kasparov lá com 2.830 e o Carlsen com 2.400. Certo? Então vamos lá. O Kasparov começou com C4. Certo? O Carlsen respondeu com cavalo F6. Cavalo C3,
G6. G3 de brancos. Agora eu quero que alguém me responda, por que G3? Para franquetar, mas por que ele está preferindo fazer o franquete aqui? Por que o branco prefere franquetar? E se você permitir se franquetar na diagonal, porque o cavalo já está atacando também. Franqueto que é realizado devido que a configuração de peões. O peão de C4 ele já limita o bispo. Entendeu? Então G3, C5, o preto também lutando pelo centro, né, de forma igual. Bispo G2, cavalo C6, preto centralizando os cavalos. Cavalo F3, D6 de pretas. A jogada D6 para libertar o bispo de C8, certo? Vamos sempre observar o porquê de cada jogada. O bispo C8 agora ganha a diagonal, né? D4, o branco já está lutando pelo centro e abrindo a outra diagonal para o bispo também, certo? Quando alguém propõe uma troca central, o que a gente faz na maioria das vezes? Troca. Vamos trocar. Nas partidas suas aí, às vezes eu observo que um propõe a troca. O peão fica nos 10 lances. Ninguém come o peão de ninguém. Então troca, certo? Tem que fazer a troca central. Peão toma peão. Cavalo toma peão. Kasparov joga. O Carlsen joga bispo para D7. O bispo em D7. Por que joga bispo D7? Porque está tendo uma pressão em cima do cavalo. Eu defendo a pressão e nessa configuração de peões, as pretas têm que colocar a torre aqui pressionando esse peão. O peão de C4, né? A torre tem que ir para a coluna. Então o bispo D7 já vai libertar para a minha torre jogar e o bispo já está em jogo. Certo? Roque. Bispo G7. O branco efetuou a troca. De que vocês tomam esse cavalo? De bispo ou de peão? De bispo? De bispo. O branco jogou E4. Por que o branco jogou E4? Para não trocar o bispo do fianquete e controlar a casa de D5. Esse ponto de apoio aí. Essa casa D5 é uma casa muito forte. Toda abertura tem que ter uma ruptura, né? A ruptura aqui das pretas seria a ruptura D5. O objetivo das pretas aqui seria jogar o lance D5. Então quando eu jogo E4, eu coloco mais um defensor D5. E não possibilito as pretas jogar esse lance. Certo? Então, olha para você ver, ó, a partida inteira, cada lance tem um sentido de trabalhar no centro. Nenhum dos jogadores faz aquela jogada que eu falo assim, lance do capivara, que é jogar o peãozinho no campo. Nenhum dos jogadores perde esses tempos. Né? Todos os movimentos que eles fazem, está batendo ali no centro. Então, E4, o Carlsen rocou. E é uma abertura tranquila, né? A abertura inglesa, ela tem essa característica de tranquilidade. De quê? Ela simplesmente ela dá a possibilidade do jogador desenvolver as peças com calma
para depois começar, vamos dizer, a partida. Então desenvolve com calma, não exige tanta teoria, porém que às vezes, dependendo das linhas, dependendo da profundidade que a pessoa não tiver no estudo, ela vai ficar jogando a mesma coisinha. Tem esses detalhes também. Às vezes o peão do rei não adianta jogar a mesma coisa, você vai perder do mesmo jeito sempre. Então, isso é uma abertura mais posicional, uma abertura mais estratégica. O peão do rei é uma abertura mais tática, certo? Uma abertura que já leva o jogo para a confusão. Bispo E3, natural. O objetivo do branco é trocar o forte bispo das pretas. Então as pretas têm um forte bispo. O branco já quer jogar a dama D2 aqui, unindo com o bispo para fazer essa troca, certo? Bispo E3, e falta as pretas trocarem. Aí jogou esse agora. A posição está certinha. Aí, após bispo E3, as pretas jogou A6. Por que A6? Vou colocar a torre em C, sem para colocar a torre em C, sem o risco do bispo ir lá e comer o peão. Justamente o que o nosso colega falou. Porém, aqui tem um truque escondido. Vamos supor que o jogador joga torre C8. Aí eu faço a primeira pergunta para vocês. Posso comer o peão de A7 aqui ou não? Não, não fica preso. Isso. Então esse peão, se o bispo tomar, é o famoso peão envenenado. Já ouviu falar esse termo? É o peão envenenado. Se você come esse peão, avança o peão. Aí o que acontece? Corre o risco de perder o bispo. Às vezes as pretas vai fazer a simples manobra aqui de ir lá e comer. Nesse caso eu não vou entrar em detalhes. Eu acho que eu até comeria esse peão e consigo defender o bispo, mas aí é um nível mais avançado. Mas, normalmente nunca é bom ficar com a peça fora de jogo, igual nesse caso aqui. Nunca é bom. Não corra esse risco de ficar sem a peça. Vários alunos meus, assim, torneio de categoria, sub-10, 12, 14, 16, né? Eu já vi ficar sem a pecinha assim. Ele vai lá com o meu peãozinho, né? Que não tem nada a ver com o plano de jogo, né? O plano de jogo aqui do momento é o quê? Terminar de desenvolver as peças, né? Colocar todo mundo para jogar e depois a oportunidade de ganhar uma vantagem vai aparecer, né? Ao decorrer do jogo. Às vezes essa gula aqui, ó, gera uma derrota, né? Da mesma maneira, bem calculado, eu vou comer o peão aí, vou calcular tudo que o outro pode tentar fazer para ganhar meu bispo. Se eu chegar à conclusão que ele não vai ganhar meu bispo, vamos embora, vamos comer. Certo? Então você tem que ter a análise, aí entra o lado da análise. Avaliou, o outro não vai comer minha peça, come na hora. Ah, não avaliei, eu acho que não vai comer. Não, não come não, você vai perder a peça. Você tem que jogar o que você está enxergando. Não achar. O xadrez, o achismo é pensamento. Né? Tem muito de achar, eu achei que estava certo. Então, na partida, você já joga A6, dá mais diante, com Kasparov, bobeia com um peãozinho lá para você ver. Vai ficar sem. Às vezes perde até mais que um peão. Torre C1. O Carlsen jogou cavalo para D7. A ideia do cavalo D7, né, já é proteger as casas pretas aqui, que começam a ficar enfraquecidas, e ativar o bispo. O bispo fica mais forte, tá vendo? O Kasparov jogou dama E2. Alguém consegue me dizer qual é o objetivo desse dama E2? Oi? Não, o peão nem está ameaçado. Dama E2, ele já está visando isso aqui, ó.
duas coisas. Pode ser a dama, né? Ou o apoio no futuro avanço do peão de E4, ou seja, seguido de F4, né? Apoiando E5. O plano anterior de trocar os dois, já não andou não? O plano de trocar os dois com dama D2 é um exemplo, né? Um exemplo de plano. Mas esse dama E2 também é muito jogado. E por que eu marquei a dama aqui de D8? Porque tem isso. A torre lá na frente da dama. Então, eu falo para você, eu sou um jogador que adora pegar a torre e colocar lá na frente da dama do outro. Você fala, tem 3 peças na frente e tem 4 peças. Daqui a pouco tem um tático, um descoberto, que a dama está lá na frente da torre. Sempre aparece um golpe. Então, é aquele famoso ataque raio-x. Né? Eu jogo o dama E2, vamos supor que o outro joga o H6, que é o lance do capivara. Vamos supor que o outro joga o lance fraco. Você coloca a peça aqui, ó, no quesito tático, né, a chance de ter um golpe aí já é alta. Né? Já começa a ter os golpes. O branco já está ameaçando essa posição, ó, o simples C5. Né? O cavalo não pode tomar por causa do bispo. Né? Se o peão tomar, o bispo vai lá e vai tomar o peão. Tá vendo? Conseguem calcular isso? Tá vendo? Vou fazer um outro lance para perder o tempo aqui, só como ilustração. Ó. C5. Se o peão tomar, eu já estou tendo esse tático já, não estou tendo isso, porque a dama está diante da torre. Tá vendo? Então, o simples ato de colocar uma peça na frente da dama já é uma ameaça. Então, eu estou desenvolvendo com alguma ameaça, certo? Então, vamos voltar aos lances temporários. Né? Dama E2. As pretas jogou B5. O que vocês acham dessa jogada? O que vocês acham e qual foi a ideia? Ele quer ameaçar a dama. Quer ameaçar a dama, o que mais? Oi? Torre, o que mais? Não sei, as opções. E a diagonal da torre. Isso. Aqui, vamos olhar essa posição de uma forma diferente, para vocês entenderem o porquê. Eu acredito que foi uma jogada precipitada do caos. Por quê? Vamos parar essa posição e vamos fazer assim. Deixa eu tirar um pouquinho das setas aqui. Senão também já fica colorido demais, vocês começam a entender nada. Começa a confundir. Então vamos olhar essa posição. O branco tem o centro, não tem? O centro não é do branco? A ala da dama é de quem? Oi? A dama está até igualado, né? Dos dois por enquanto. E a ala do rei? Também está igualado. Porém, a chance de jogar aqui, do preto iniciar um ataque na ala do rei, eu acho completamente zero. Né? Ou seja, se eu não jogo na ala do rei, eu não jogo no centro, qual que é a minha única chance da partida? Jogar na ala da dama. Ou eu jogo na ala da dama, ou eu vou sentar na cadeira e vou assistir o branco fazer tudo que ele quer na partida. Então, esse lance do Carlsen, ele é um pouco precipitado, mas ele é muito lógico. Muita lógica nesse lance. Por quê? Porque o Carlsen sabe que se ele não tomar uma atitude mais radical na partida, ele vai caminhar para a derrota. Simplesmente. Por quê? O Kasparov tem o centro. A ala do rei ele não pode atacar, porque quem tem o centro, né, tem a desvantagem. No caso, assim, se um tem o centro, você não tem, você vai ter desvantagem na hora que você iniciar seu ataque. Então, ele já percebe que as coisas não estão muito legais e tenta já um contra-ataque na hora da dama. Vocês conseguem perceber que o branco tem um espaço maior na posição? O branco não domina mais território? O que vocês acham? Entenderam? Então, esse que é o problema de ficar sem lutar pelo centro na partida. Esses dois peões brancos são muito fortes. Né? É muito chato
né? Para alguns jogadores, isso está na posição das pretas. Algumas pessoas estão ali tranquilo, não faz diferença alguma. Mas para aquelas pessoas que não gostam de ficar se defendendo, essa é uma posição péssima. Entendeu? Então esse lance é um lance que ele vê que é necessário arriscar. Porque senão vai ficar ali assistindo. Toma um massacre, depois não sabe nem de onde veio. Então B5, uma tentativa de romper o equilíbrio e igualar a partida. Kasparov joga B4. O que vocês acharam dessa jogada? Só que eu não entendi a apresentação. Uma jogada, posso dizer assim, uma jogada, às vezes poucos jogadores é capaz de observar o nível da jogada. Uma jogada, tipo assim, para mim tinha que ter uma exclamação aqui na explicação. Uma jogada brilhante, por quê? No quesito de estrutura de peões, no caso, vamos voltar esse lance, quando o preto toma, o branco toma, na estrutura de peões, o branco já está superior. Por quê? No final, o branco vai ter 2 contra 1. Ou seja, vou copiar essa posição, vou montar um tabuleiro novo para explicar melhor para vocês. Agora eu vou fazer não. Deixa eu montar aquela posição lá de novo. Deixa eu chegar nela de novo. Está aqui, né? Só para ficar uma forma mais clara. Isso, agora. Então vou dar um S aqui. E agora eu vou fazer isso aqui, ó, só para vocês entenderem. Então aqui fez peão campeão. Eu vou tirar todas as peças e vou deixar só peões. Só para vocês entenderem. Então vou eliminar todas as peças do tabuleiro. Vai ficar só peões. Então, aqui entra a importância dos finais. E o diferencial de um grande mestre é saber olhar. Eu vou deixar só os reis para poder possibilitar os movimentos. Se eu pego essa posição e olho, quem vai ganhar a partida? Oi? Por quê? 2 contra 1. Quando eu estou jogando uma partida, eu observo muito dessa maneira as posições. Eu tiro todas as peças e olho a posição de peões. Por quê? Posições de peões é o que vai definir o que vai acontecer na posição. Então esse lance do Kasparov lá atrás, ele possibilita isso, olha lá. Que o branco, no caso aqui, eu acho que está no lance das pretas, eu acho que está aqui a posição. Então eu vou colocar o lance das brancas. O branco ganha muito fácil, ele avança. Às vezes o preto pode tentar ir com o rei, eu posso só avançar. Comeu, aí eu dou um molezinho no peão, avanço. Nada de comer. E se eu capturar, eu vou dar a chance do rei preto chegar no meu peão. Ó. O rei preto vai chegar no meu peão, né? Estragou a festa. Né? Acabou com a festa. Então você tem que dar um molezinho no peão. Você sacrifica o peão. O peão toma, vamos embora. Agora o peão pode tentar fazer dama, mas eu vou fazer com cheque. Avançou, dama. E vou comer o peão de B2. Né? O rei vai ter que fugir. E era uma vez essa partida do parceiro. Entendeu agora um pouco das ideias finais? Já pensaram alguma vez observar as posições assim? Então é uma coisa interessante. Às vezes jogadores de alto nível não observam assim. Já ganhei muitas partidas. Eu posso dizer assim, dos principais atletas do Brasil hoje em dia. Assim. Eu convivo assim constantemente, né? Campeão brasileiro de categoria, né? Esses principais nomes, você vê. Já ganhei às vezes porque eu observo o final. Levo a partida para o final, rápido, a pessoa naturalmente só está baseando no cálculo do momento e ela não tem essa visão de estrutura. E isso aqui já me deu muitas vitórias importantes. Então, observar o que está na estrutura. Então, esse lance do Kasparov, eu vejo ele de uma forma diferente. Eu já vejo que o Kasparov já está olhando para o final.
não só com a ideia de limitar a casa do cavalo, que é uma ideia muito boa, né? Contestada, mas eu vejo a ideia estrutural também. Aí o Calce jogou cavalo E5, ele logicamente reconheceu que se tomar o peão, né, vai estar só beneficiando o Kasparov. Então vamos jogar cavalo E5. A possibilidade de observar, de abstrair as espécies e observar o final é tão somente com os peões ou teria outra peça fundamental também? Interessante a pergunta. As torres sempre entram nessa... Mas os peões, por quê? Principalmente os peões. Porque o final de rei peão, ele é um final... ele é bruto, entendeu? É um final de cálculo. Então é um final matemático. Você consegue, como ser humano, calcular tudo. Qualquer final de rei peão, mais complicado que seja, vai exigir tempo. Mas você consegue calcular com exatidão. Agora, quando tem peça, pode ter uma peça para cada lado. Aí o nível já aumenta. Mas geralmente o final de peão, por ele ser bruto e não ter desvio, né? Por que na abertura você comete um erro e tem como consertar? Muitas peças, né? Trilhões de opções. Dá 10 lances aí, está em trilhões, passando de lances. Então, você tem muitas peças, tem N opções. Você tem poucas peças, você tem muito menos opções. O detalhe tem que ser mais exato. Quanto mais exato no final for, quanto mais seu cálculo for fiado, mais você vai ganhar a partida. Eu acho que quem consegue fazer tem que ter uma capacidade de análise bem alta, de praticamente eliminar as outras peças e conseguir a base estrutural. Isso. Essa base estrutural, no caso, eu dei um exemplo. Assim, para você começar, às vezes parece muito difícil. Né? Mas só que é muito importante. Né? Eu aprendi isso depois de anos, estudando, lendo livro, entendeu? Mas assim, eu posso dizer que os mestres, principalmente, usam muito isso. Usam muito isso. Então eu pego uma partida assim, eu gosto de ver o que aconteceu estrutural. Tem gente que fica só no cálculo, só lance, decoreba de abertura, lancinho aqui, lancinho, não. Eu gosto de olhar a estratégia geral. A estrutura de peão, ela te dá a base estratégica. Onde você vai jogar? Aí o Carlsen jogou cavalo E5. Agora obrigou o Kasparov a tomar uma decisão sobre o peão de C4. Né? O peão está sendo ameaçado. Kasparov tomou. Peão tomou. Kasparov tomou. Então vamos lá. Peão toma B5. C toma B5. A toma B5. É melhor fazer de A, gente, para a torre entrar na atividade. Torre preta entra na atividade. O Kasparov tomou, porque simplesmente ele criou um peão passado agora de B. Esse aqui virou um peão passado. O plano dele foi um sucesso, o plano de B4. O bispo toma cavalo. Dama toma. Então, bispo toma cavalo. Ah tá, é cavalo toma primeiro. Estou passando meio rápido porque hoje tem bastante coisa. Bispo toma. Dama toma. E aqui o Carlsen não quis capturar o peão de A2. Não quis capturar. Às vezes é difícil de entender o motivo que ele não capturou o peão. Eu capturaria, já que vai ficar com o peão de B passado mesmo, já que vai ter esse peão de B4 passado, captura A2 e pronto. Ele jogou dama B8. Eu acho que ele dá a condição para o Kasparov de manter aí 2 peões a mais, dependendo do que acontecer. Aí a dama foi defendida pelo próprio peão. A dama foi defendida pelo próprio peão. Então agora, se observar essa posição, o Kasparov vai passar a ficar com um peão a mais, né? Com um peão a mais.
Ou seja, aqui. Então, após B7, abandonou. Então, olha para vocês verem a partida. Interessante, não foi? Uma partida que foi usado o quê? Um conceito de final lá no meio jogo, lá no início do meio jogo. Que fez o quê? Trouxe uma vitória fácil, não foi? E ganhou muito fácil. Então, você vê, uma partida de 21 lances. Tudo por quê? Porque ele soube observar bem o momento, né, que o final ia ajudar ele. Ele olhou um detalhe da estrutura de ganho, certo? Então, só para recapitular, nossa abertura inglesa, certo? Agora todo mundo pode voltar às peças. Senta do lado de alguém. Vamos lá. Você vai ser até bom essas partes que você vai ver agora. Vamos lá. Senta do lado de alguém. Você só não pode falar de mim. Vamos lá, rapidinho. Todo mundo arrumando. Agora, vocês vão virar o tabuleiro para as peças pretas agora. Virar o tabuleiro para as peças pretas. Cuidado, hein? Presta atenção. O tabuleiro para as peças pretas. Hoje nós vamos aprender a defesa siciliana. Você já deve ter ouvido falar muito de siciliano, ouviram? Nós vamos aprender a defesa siciliana hoje. Vira o tabuleiro com as peças pretas. Então vamos lá, gente. Defesa siciliana, para quem não conhece, caracteriza assim, né? E4 das pretas, das brancas, né? E C5 das pretas. Essa jogada C5, peão do bispo da dama, duas casas, caracteriza a defesa siciliana, certo? Aí, na defesa siciliana, geralmente a resposta mais jogada, cavalo para F3. Cavalo para F3. E aqui, com as peças pretas, você já tem algumas opções, né? Não tem uma jogada igual o branco, geralmente é cavalo para F3. Não. As pretas têm a jogada D6, é considerada a variante principal, né? Jogada D6 é a variante principal. Joga D6 todo mundo aí. Então essa é a variante principal, né? A gente tem outras variantes aqui, que é a siciliana com E6. Volta o D6 e joga E6, só para vocês verem. A gente tem essa opção também, que é uma siciliana que busca desenvolver rapidamente o bispo. A gente tem também outras opções, que é com cavalos C6. Certo? Tem essa opção também, o cavalo C6. E temos também, né, a opção com G6, que prioriza, né? Tem uma ideia até parecida com a da inglesa. Já que essa diagonal já possui um peão ali para atrapalhar, né, o preto prefere colocar o bispo numa forte diagonal. Certo? Conseguiram observar esse detalhe? Mas variantes, eu não vou ficar falando muito de variantes. A gente vai aprender os primeiros lances e vamos ver partida, para melhorar a análise, para melhorar as ideias. Que é muito mais importante do que decorar lances. Certo?
Então, eu posso cavalo F3. Nessa partida aqui, ó, foi jogado D6. Variante principal. E agora, qual que é a resposta de brancos? Mais jogada aí. D4. Por que se joga D4? Por que joga D4? E fica com a maioria dos peões na rota. Apesar que eu sinto. Essa jogada D4, né, a gente fala que é uma siciliana aberta. Tem um nome, você pode utilizar esse nome. Qual que é o objetivo do branco quando eu jogo D4? O objetivo do branco é o seguinte: né, eu abro rapidamente para o meu bispo. Meu bispo vai jogar, né, eu abro rapidamente para o meu bispo. E também um outro objetivo do branco é o quê? Eu não falei que toda abertura tem uma ruptura? Não tem essa palavra ruptura? A ruptura das brancas nesse momento é D4. Nesse momento, ou seja, a ruptura do branco contra a siciliana é jogar D4. Fazer esse lance. Certo? O que as pretas jogam? O que a gente faz quando alguém oferece uma ruptura? Captura. Vamos deixar as peças paradas lá não. Capturou. O cavalo retoma o peão. E agora, qual lance preto que a gente tem que fazer? 5. Então vamos lá. Que lance que nós temos que fazer? Pode falar. De pretas. O que a gente tem que fazer, Gabriel? Cavalo para D6. Cavalo para C6. 6. E5. Oi? G6. E5. E5. G6. Nosso colega lá. G6. E5. G6. C6, E5, oi? Cavalo C6, cavalo C6, Rodrigo, E5, pai de Rodrigo, E5, E5, E5. Então agora em inglês pode falar? Falta, pode falar. Eu? E5. Em inglês pode falar? Cavalo F6. A M também, né? Cavalo F6. Por que a gente joga cavalo F6? Ameaçar o peão. Para ameaçar o peão. Ou seja, eu desenvolvo uma peça naturalmente, né, obrigando o branco a responder com uma defesa. Porque senão, às vezes, eu posso ir lá com o meu peãozinho. Entendeu? Então é sempre bom fazer um lance que provoque alguma ameaça. Entendeu? A jogada G6 aí pode ser até aceitável. Até aceitável. Mas cavalo F6 é disparado melhor. Disparado melhor jogada. E como um exemplo, eu vou pegar aqui no book, que é o número de partidas jogadas. A gente olha o número de partidas de cavalo F6. Dá muita diferença. 69.357. Muita diferença. E aí vem cavalo C6, o G6 até aparece lá com 42 partidas. E5 apareceu depois do G6. Eu prefiro o G6, porque E5 tem uma deficiência no E5 aqui. Ó. Deficiência do E5 é que se eu jogo E5, vai acontecer o seguinte: eu vou enfraquecer essa casa. Enfraqueci simplesmente, espontaneamente, fácil. Existem compensações em outras aberturas. Nessa exata posição eu acho que não tem compensação não. Então, eu deixo um peão isolado e uma casa fraca, de graça para o branco. Já estou dando vantagem para o branco.
Até pra gente, lembra que a gente analisou com o Engine na aula passada um pouco? Ó? Vou colocar o Engine aqui, ó. Vou colocar um Flix mais fraquinho, só pra ele dar uma diferença. Não, deixa eu colocar um Engine de verdade. Deixa eu botar o Rodinho. Muito sem vergonha. Deixa eu botar o Rodinho aqui mesmo. Você coloca o Rodinho, nessa posição, o que o Rodinho faz? Dá igual, né? Olha lá, 0,14. Tá dando para enxergar? Olha lá, 0,13. Se está igual aqui, gente, é que a posição está equilibrada, certo? A posição está equilibrada. Agora, ó, quando eu jogo E5, olha o que vai acontecer. Do 0,13, do 0,11 foi lá para 0,22, ou seja, melhorou as coisas para o branco. Por que eu quis pegar o Engine mais ruim? Porque o Engine mais ruim ele avalia um pouco pior, então ele vai dar um pouco mais de vantagem. Eu pego esse Split 6, olha lá, a hora que joga, está 0,25. A hora que joga E5, ele vai para 0,38, tá vendo? Viu que a vantagem branca aumentou? Então a jogada E5 beneficia as brancas, certo? Mas que é só para motivo de curiosidade, não vamos ficar analisando com ninguém. Então, cavalo para F6, certo? O que o branco vai fazer? Tem que responder com uma defesa sobre o peão. Cavalo C3, defende o meu peão. Quem que vai jogar as pretas agora? G6 é uma opção. O que mais? Qual que é a jogada de pretas agora? Vamos lá, todo mundo de novo. A6. O que mais? A opção, Gabriel, pode falar? G5. Pode falar. G6, G6, opção para as pretas. Pode falar, gente, vamos lá, todo mundo. C6. É, C6. Não, qual outro? É C6 não dá. Ah, cavalo C6. C6. Então agora, gente, ó, vou pedir para prestar muita atenção. Essa explicação agora é uma das explicações mais importantes para siciliano. Então, preste bastante atenção que vai ajudar muito. Então, aqui, na siciliana, a jogada mais utilizada é a jogada A6. Porém, G6 é igual. Não existe diferença entre A6 e G6. Sim. Existe diferença de gosto. Ou seja, a jogada G6 caracteriza a siciliana dragão. Tem um nome, siciliana dragão. Certo? Então G6 caracteriza a siciliana dragão. Então joga o G6, todo mundo sentir. Vê o G6 no tabuleiro aí, joga o G6. Caracteriza a siciliana dragão. O interessante de observar o G6 é que o bispo está bloqueado aqui. Então, é uma forma de desbloquear o bispo. Né? A dragão é uma abertura muito interessante, muito agressiva. Partidas de dragão são partidas para quem gosta de confusão mesmo. Né? O jogador de dragão é um jogador de contra-ataque, jogador tático. Né? Porém, não aconselho jogar dragão. Não aconselho, porque leva muito ataque de brancos. Depois vocês vão ver com as partidas que eu vou mostrar aqui. Por que a jogada A6? A6 é uma jogada flexível. O que é ser flexível no xadrez? O que vocês acham que é ser flexível no xadrez? Jogar com várias possibilidades. Ou seja, essa posição, se o branco, essa posição, se o preto no caso joga G6, simplesmente o preto já anunciou o que ele vai fazer na partida. Ele fala, ó, vou jogar dragão
mais ou menos o plano está definido. O plano de jogo das pretas vai ser o quê? O plano de jogo das pretas vai ser colocar o bispo lá, né? Fazer uma forte pressão na diagonal, principalmente em cima desse cavalo, por causa da torre de C8. Né? Ou seja, o plano já está mais ou menos anunciado. Né? O plano de jogo das pretas é aproveitar essa forte diagonal, é rocar rápido, né? Aproveitar essa coluna C que tem. Né? Porém, né? O branco também tem o seu contra-ataque. Por enquanto, eu não vou entrar em detalhe. Ou seja, G6, eu já defini meu plano de jogo. Se eu jogar G6, o branco já vai saber o que eu vou fazer. O branco já sabe o que eu vou fazer. Então, o que eu faço? Por que eu jogo A6? Porque A6, podem jogar A6 todo mundo, é aquele lado flexível. Eu volto a dama, jogo A6. Vamos lá, joga A6 todo mundo. Que não jogou. A6. O que é esse lado flexível? É um lance útil para retirar cheques aqui do bispo. Né? Eu quero sair com a dama para casa C7. Não vou ter mais essas ameaças de cavalo em cima da minha dama. Certo? Então A6 é um lance que defende e eu não defini nada do que eu vou fazer. Ou seja, eu vou esperar o branco definir. Com esse lance de espera e útil, que não é uma perda de tempo, é um lance útil, o branco aqui já se vê obrigado a definir o que ele vai fazer. Ou seja, o branco aqui ele vai jogar assim, tem algumas opções. Ele vai jogar com bispo E3, né? Que aqui a gente pode chamar que é uma formação do ataque inglês, né? Tem essa abertura. A siciliana tem muitos nomes diferentes, tem muita teoria para aprender. Então, se vai jogar um ataque inglês, aí o preto já sabe o que vai fazer. Às vezes pode jogar um bispo C4, né? Então uma variante sozinho, né? Que é o Fischer, já ouviu falar do Fischer? O Fischer gostava muito de utilizar essa variante, era uma das preferidas do Fischer. Né? Então, quando eu jogo A6, eu viro para o branco e falo assim, ó, você vai fazer o quê? Deixa eu esperar a sua atitude. Né? Pode jogar variante clássica e simples, né, que é o bispo E2. Variante mais simples e clássica, que não quer dizer que é ruim, também é uma boa variante. Né? Eu posso esperar aqui uma variante que chama ataque Rithaus, né? É com o bispo G5. Após o bispo G5, o que o preto tem que responder? Qual tem que ser a resposta das pretas? Joga o bispo G5 lá para sentir o lance, faz os lances. Senão fica só olhando e não resolve nada. E aí, qual é a resposta das pretas? Pode pensar. Oi? E6. É meio que forçado o E6. Por quê? Porque senão eu vou comer seu cavalo. Né? E vai danificar a sua estrutura. Vamos supor que você fala, vou jogar cavalo C6. Eu como aqui e você já tem uma estrutura danificada, estrutura de peão danificada. Se eu comer com esse peão, eu possuo uma ilha de peões, duas e a terceira ilha de peões. Se eu comer com esse peão, novamente eu tenho três ilhas. Ó. Uma ilha de peão, certo? Duas ilhas de peão e três ilhas de peão. E detalhe, o peão de D6, que está em amarelinha, está fraco. Ele não possui peão para a sua defesa. Ele é um peão isolado. Né? Ou seja, vai ser um fácil alvo para o branco. Né? É só o branco fazer o seu plano de jogo em cima do peão. Porque uma hora o peão vai cair. Está dando para entender? Se eu estiver falando muito avançado, vocês falam. Entenderam? Não, pode falar. Então, se jogar um bispo G5, deixa eu chegar no bispo G5, a resposta tem que ser 6. Porque se capturar agora, eu tenho uma dama para comer de volta. Certo? Deu para entender?
Deu para entender, gente? Então, tá vendo que a gente tem muitas variantes aqui no siciliano? Então aqui a gente falou do A6 e a gente falou também do G6, não foi? Qual outra opção que a gente tem aqui? Cavalo C6 e qual mais? Então o C7 vai levar aquele ataque de cavalo, né? Que não vai ser tão bom. Dama A5 tá fuleiro, né? Querendo comer o peãozinho de E4. Né? A gente sai com a dama cedo? Não devemos sair com a dama tão cedo. A outra opção, além de cavalo C6, que considero que é a segunda opção mais flexível depois de A6 é essa, cavalo C6. Considero a segunda mais flexível. Porém, A6 indiscutível é melhor. A outra opção aqui é E6, que aparentemente é um bom lance. O preto joga E6, ele vai jogar bispo E7, vai rocar aqui rápido, seguro e tranquilo, né? Entre aspas, tranquilo. Né? Quando eu jogo E6, é muito perigoso levar um ataque do branco aqui. Né? Joga E6 aí todo mundo para sentir. Se joga E6, o que o branco responde agora? Qual a resposta do branco? Não. Pode ser jogado, mas tem uma resposta forte das brancas aqui. Não. Qual seria? Bispo F4 é fraco, por quê? Se jogar bispo F4, joga as pretas, gente. Uma flor. Oi? Um garfo, né? Leva um garfo. Eu vou levar um garfo aqui. O Natal tá chegando, vou dar um presentinho. Bispo F4. Já falaram também. Pode ser jogado, mas não é opção. Pode falar, é 10. Oi? G4. E vem G4, né? A jogada G4, gente, é muito chata. Vocês falam que lance estranho, abriu a posição do rei, não é? G4 é muito forte. É um lance que caracteriza o ataque Keres, que é o nome dele. O ataque Keres é justamente porque o preto fechou a diagonal do bispo. Então, se tivesse assim, e eu jogo A6 e o branco joga G4, né, você dá risada na cara dele com o peão, né? Obrigado pelo peão. Então, a gente entregou o peão. Se eu jogo E6, eu limito a ação do meu bispo. E agora o G4 entra perfeitamente, ou seja, eu já estou a uma jogada de fazer uma ameaça no cavalo. Uma jogada de fazer uma ameaça no cavalo. Ou seja, o ataque branco muito rápido, chega muito rápido no campo das pretas. Entenderam? Então, por isso que a gente tem que ter jogadas flexíveis, que definem mais, que espera mais o adversário definir. Por quê? Porque eu evito levar ataques como isso, né? Por isso que o A6 aqui é muito jogado. Então, pelo menos essa aqui passou a parte chata, a parte da teoria. Agora nós vamos ver partida, entendeu? Vamos continuar na parte mais interessante. O básico da teoria é isso aí, entendeu? Os lances, primeiras jogadas para vocês conhecerem, as primeiras ideias, certo? Agora nós vamos à partida de novo. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem primeiro, antes da gente ver qualquer partida? Senta com um colega aí, uma partida de 5 minutos, arruma um relógio 5 minutos certinho, né? Senta aí de frente com o outro, e eu quero que vocês joguem isso aqui, ó. E4, E5, C5, isso aqui, ó.
e tem que ser auxiliando aberto. Tem que chegar nessa posição, pelo menos. Quero que vocês jogam nessa posição. De brancas contra siciliano. Eu não falei a palavra, o nome, ataque inglês, não foi o ataque inglês? Então vamos aprender, sim, básico, as primeiras jogadinhas do ataque inglês. Então vai te dar uma base de brancas e vai te ajudar em 3. Então, E4, todo mundo aí, joga E4, C5, peão do bispo da dama, 2 casas, C5, aí cavalo para F3, o que joga agora? D6, né? A variante principal. O branco joga D4, branco D4. Aí joga D6 das pretas. Tem gente que não jogou D6 aí. Joga D6 e agora D4 de brancos. D6, D4. Jogou D4, peão. Toma. Então toma, cavalo. Toma, cavalo. Certo? A resposta preta é o quê? Ameaça o peão. Ameaça o peão. O que o branco tem que fazer? Tem que defender. O cavalo defende. E nessa partida, na partida aqui foi jogado o A6, que é o lance mais flexível. Lembra que eu abri o book e mostrei aquela hora que o cavalo F6 era melhor que o G6? Olha de novo, como que é assustador a desvantagem. Olha o A6 agora, quer ver? Ó? Olha quantas partidas é jogado A6. 41 mil contra 29 em segundo lugar. É muita partida, não é? 41 mil. Isso aqui é um book que eu tenho mais especial, gente. É um book mais avançado. Se vocês for pegar programas convencionais ali, vai aparecer 50 partidas, 40, né? Isso aqui já é um book um pouco mais profissional. Eu tenho que fazer preparação para o torneio, então tem que ter um bom instrumento de pesquisa. Então, e esse book está ali em 2009, entendeu? Porém é 2012. E a gente sempre faz uns esquemas assim no programa, só que ele é 2012. Então aparece 2009. Então certo? Então A6. Aí, bispo E3. Essa jogada de bispo E3, a jogada característica do ataque inglês. Essa é a jogada característica do ataque inglês. Ou seja, o branco agora, ele vai procurar fazer o quê? Ele vai jogar a dama para D2, vai jogar a dama D2 e rocar grande. O plano branco é esse. Para que o branco vai fazer isso? Vou continuar aqui na forma simples. Ó. Dama vai jogar. Jogou o bispo E3, certo? Bispo E3. Vou jogar aqui o simples E6. Para o bispo sair. Jogar bispo D7. Pode ser jogado. O problema de bispo D7 é que esse bispo, às vezes, pela configuração do A6, meu bispo vai sair pela casa B7 mesmo. Vai sair por aqui. Ou seja, eu vou jogar B5 então, só para dar continuidade no que você falou. Dama D2, bispo D7. Porém, essa forma que eu joguei é uma forma, a um nível mais alto, é uma forma prematura. Né? A um nível mais alto, o branco consegue aproveitar isso aqui jogando um A4, assim, mas eu não vou entrar em detalhe. É uma das posições que faz parte do meu repertório. Então, é mais avançado. Mas é uma forma de jogar, entendeu? Então, B5 pode ser jogado. Porém, o bispo não. O bispo B7 ainda não. É um pouco prematuro. Então, ou seja, jogou B5, dama D2, bispo B7,
naturalmente seria rock grande, né? E o plano do preto é claro aqui. Qual o plano de jogo das pretas? Qual o plano de jogo das pretas? Oi? Avançar os peões diante do rei branco. O plano de jogo preto vai ser pegar isso aqui e mandar para cima do rei branco. Isso aqui, gente, por que eu jogo o E6? Para poder aproveitar, né? Aproveitar, arrocar aqui, jogar no C7, proteger meu rei. O branco vai vir com os peões diante do rei preto e as pretas vai atacar lá. O detalhe é que esse aqui eu falei que é um pouco inferior. Então o branco, quando joga assim, ele nem roca grande, ele faz outra coisa. Só que aqui eu estou dando um exemplo. Então um ataque inglês de brancas caracteriza nessa ideia de dama D2 com roque grande. Aí o peão caiu. O peão caiu. É só para mostrar a ideia. Caracteriza com essa ideia. Ou seja, bispo E3 é uma boa jogada. Porém, no ataque inglês, a gente prepara ela até um pouco mais. Pode ser jogado, é muito jogado, porém tem uma jogada que é mais jogada que o bispo E3 aqui, que é a jogada F3. Por que F3 é mais jogado que o bispo E3? Alguém consegue me dizer por que eu jogo primeiro F3 aqui? Para não ter cavalo ameaçando o bispo. Para não ter essa ameaça. Ou seja, a jogada F3 previne o cavalo ir lá ameaçar o bispo. Está na hora? Aí você já estabeleceu que o seu rock vai ser grande também. Não, de pretas não, de brancas sim. É. Quando eu jogo essa configuração com F3 ou bispo E3, eu já simplesmente eu deixei claro que o meu plano é jogar com um rock grande. Entendeu? Eu posso rocar pequeno, mas aí é inferior. Ou seja, estou fazendo um plano e jogando outro. Você pega um jogador um pouco mais preparado. O Fernando quer dar uma palavrinha agora? Então, o normal aqui é F3, certo? Na partida, entre esses dois jogadores, você vê um de 2.364 e um de 2.354. Ou seja, deve ser uma partida entre dois mestres físicos. Partida entre dois fortes jogadores. O jogador do branco jogou bispo E3. Pode jogar bispo E3. Volta o roque, né? Volta a dama D2. Volta a dama. As pretas, imediatamente, né? Vamos lá incomodar o cavalinho, né? Cavalo G4. Incomodar esse cavalo. Incomodou o bispo, né? A gente não tem que manter o par de bispo, não é uma regra estratégica. Ou seja, o branco vai fazer o possível para manter a regra. O bispo já sim. Não vou deixar as pretas comer o bispo. Porque senão eu entrego o par de bispo de bandeja. Eu vou lá, pode comer. E aí, lá na frente, eu vou sentir falta do bispo por tempo. Então, bispo G5. Aí as pretas, elas querem ganhar esse bispo aí. H6, ameacei o bispo. O bispo tem que se defender. H4. G5. Ganhando tempos em cima do bispo. Aí jogou bispo G3. O que as pretas jogam agora? Foi? Bispo G7. Vamos continuar. Esses 3 ou 4 lances que você fez aí com o bispo não perde muito tempo, não. É interessante a sua pergunta, muito importante. Vamos voltar para entender.
bispo G5, ou seja, o tempo gasto com o cavalo, eu gastei com o bispo. Está igual. H6, as pretas perderam um lance de peão, perdi um tempo com o bispo. G5, perdi um tempo com o peão, perdi um tempo com o bispo. Ou seja, está equivalente, os dois estão perdendo tempo. Mas aí não está desenvolvendo as outras peças, né? Então, os dois lados não estão desenvolvendo. No caso, seria ruim se fosse assim. Vamos supor. Desenvolvendo e outro não, né? Desenvolvendo, vamos supor que as pretas joga lá G6. Não, vamos botar assim, ó, cavalo lá. Aí o branco pega e joga assim, bispo lá, jogou, igual jogou na partida. Aí eu jogo G6 para colocar o bispo. Ou seja, um lance com uma ideia de desenvolvimento. Aí o branco de forma espontânea, bispo H4. Um lance fraco, está voltando o bispo sem necessidade nenhuma. Aí o preto vai lá e desenvolve, bispo G7. Aí o branco de novo mexe com o bispo, bispo G3. Aí sim, foi total perda de tempo. Aqui no caso, ele está perdendo tempo, mas ele está sendo compensado com o gasto de tempo pela ameaça. Eu gastei um tempo para ameaçar, entendeu? Nesse caso, o tempo é compensado. Em outros casos, voltar de forma espontânea, aí não, aqui são jogadas muito fracas essas duas, muito fracas. Essas duas jogadas possibilitam as pretas blocar. Para você ver, eu não possuía roque e agora eu vou possuir roque. Certo? De graça. O branco fez o quê? Não melhorou nada. Beleza? Então, voltando. Bispo lá, H6, bispo lá, G5, bispo lá, bispo G7. O que o branco deve fazer? O que o branco deve fazer? Vamos falar os lances, todo mundo. Vamos lá, o que o branco deve fazer? Bispo E2? Bispo E2, M pode falar também. Lessa pode falar. F3 pode falar. Pode falar. Que lance que o branco faria agora? Que lance? F3. Dama D2. Dama D2. O que mais? Pode falar, gente. Oi? Dama D2. F3. Eu colocaria o bispo E2. Bispo E2. Mas também não dá colocar o branco. Isso eu já vou explicar. Pode falar, gente. Bispo E2. Bispo E2. Dama D2. Bispo D2 também. Pode falar, gente. 2. O guião é F3. Quem mais pode? P2. Os colegas. Bispo D3. Nosso outro colega do fundo. Pode falar, gente. Vamos participar. H3, F3. Tem que errar para aprender, gente. Tem receio de errar, não. Pode falar. D2, Marildo. F3, né? Bispo F3. F2, bispo. Ah, bispo P2, F3. F3. Todo mundo falou? E a praça se você. E2, bispo E2. Bispo P2. Então aqui, olha que interessante. Essa é uma posição que mesmo jogadores muito fortes, ó, jogadores de 2,380, o cara é quase um mestre internacional, comete erros grosseiros. Para a gente não cometer erros grosseiros, o que a gente tem que estar fazendo a todo momento? Seguindo a lógica da posição. Toda vez que a gente quebra a lógica, a gente comete um deslize. E em alguns momentos pode ser bem aproveitado. Qual que é a lógica que a gente tem aqui? De brancas? Qual que é a lógica de qualquer abertura, gente? Ver as peças, proteger o rei. Ou seja, lance bispo E2 é simplesmente perfeito. Perfeito, perfeito.
Então, o lance que a nossa colega citou, ou seja, desenvolve o bispo, ameaça ganhar o cavalo. Ganhar a peça, simples. Desenvolvido, comeu a peça. Vai ter que voltar esse cavalo. Vai ficar sem. Então, jogada perfeita. A jogada dama D2 não é ruim, né? Não é ruim. Desenvolve a dama, procura fazer o roque grande e tal. Né? Porém, bispo E2 eu achei mais prático, a jogada mais prática. E aqui, muitos citaram a jogada F3, que foi a jogada da partida. F3 interroga. Você está defendendo? Você está desenvolvendo alguma coisa? Não. Você só está sendo meio fominha, só quer comer. O que acontece? F3, acabou a partida. Joga as pretas e ganha. Acabou o jogo. Vai perder material. Joga as pretas e ganha. Pode falar também. É o start. Vamos lá. Vamos calcular. Vou deixar vocês calcular um pouco. Jogam pretas e ganham vantagem material. São dois lances. Vou fazer um lance, vou jogar outro e faço um. Encerrou a partida. Cavalo D3 é o dama D2. E aí? Não adianta, né? É bispo, perde. Isso. Já? Só falar. Pode. Já. Agora mata o cavalo com o bispo, daí a dama toma, você pega e mata o C2 e leva a vez. Então assim, é uma ameaça, gente, simples. A ameaça é simples. O preto joga cavalo E3. Quem que ameaçou? A dama. Ameaçou a dama. A dama tem que fugir, mas ela não pode esquecer do companheiro aqui, né? O cavalinho está indo embora, né? Já que tem um bispo lá trabalhando na diagonal. Então a dama tem que ficar defendendo o bispo. Então vamos dizer, aqui o jogador das brancas já abandonou, ele nem jogou mais na partida. Também a falta de espírito de luta é muito grande em alguns jogadores. Dois jogadores, 2.300, até que vale. Mas geralmente vão jogar mais um pouquinho, né? Faz o lance, às vezes você não sabe se vai ver ou não. Faz o lance, pelo menos toma um golpe, tomei, beleza. Então, dama D2. E agora? Isso. Então agora toma um ataque duplo, né? Aliás, um triplo, né? Um caprichado ataque triplo. Então, bispo toma cavalo. Ganhei um cavalo. Se o branco comer de dama, aí eu levo um triplo caprichado. Agora sim. O cavalinho vai lá na casa lá. Tomou um triplo, né? Vai perder a dama. Deu para entender o golpe aí? Pode, então vamos lá. Cavalo E3. Ficar certinho, volta o bispo, volta o cavalo para o lugar, para vocês entenderem, eu volto aqui. Volta o F3 para ficar bem claro, e todo mundo vai entender. Volta o peão F3, aí fica 100% claro para todo mundo. Ou seja, de vez o branco desenvolver o bispo, ameaçando o cavalo, que seria perfeito, né? Ameaça uma peça adversária desenvolvendo, o branco foi fazer uma ameaça, né? Foi atacar na hora que não devia. O que acontece? Leva um golpe, leva o cavalo E3, joga o cavalo E3. A dama está ameaçada e ela necessita defender o cavalo. Então, dama D2.
E aí, dama D2 é uma casa para cima. A casa preta. Dama D2. Então as pretas jogam. Bispo toma cavalo. Comi um cavalo. Se você não comeu o bispo, eu saí com uma peça a mais, certo? Então você come o bispo e leva o triplo. Entenderam? Deu para entender? Caso atacar o cavalo, Oi? colocar, a hora que o cavalo vai ameaçar em linha 3, colocar a dama D2. Isso. Aí se jogar dama D2, aí você me presenteia o cavalo inteiro. Vou jogar aqui direto. Comi o cavalo direto. E aí já ganhei material. Certo? E se jogar bispo F2? Depois. Agora é Essa esse posição. bispo F2? Não, na parte que ele falou. Depois. Ele falou dama E2 agora. Ele captura e jogar. Então dama E2, bispo toma, bispo F2 agora. Jogar bispo F2 agora. Ótima pergunta, entendeu? Tem que ter essas perguntas mais avançadas. O detalhe é que vai cair material do mesmo jeito. Como que cai material ali? Bispo captura C3. Bispo captura C3, cheque, não esquecer que é cheque. Peão toma, eu como o bispo lá, salvei o cavalo. E saí com material a mais. Vou comer de dama para manter o roque vivo. Ó. Saí com 2 peças contra uma. Certo? Mas é isso aí, ó. O que a Leslie fez aqui? Tentou dar resistência. O jogador mais forte sempre acha uma forma de tentar segurar a posição. Por isso que eu acho que o cara abandonou muito cedo aqui. Tomou o cavalo E3, abandonou? Que espírito de luta zero. Joga mais um pouquinho. Deixa eu ver a resistência que você fez aí de novo. Dama E2, interessante. Bispo toma, perdeu o cavalo. E pelo bispo estar solto, está defendendo o cavalo, ou seja, tem 2 peças meio aí no ar. Então ele ela tentou bispo F2, uma tentativa de ganhar o cavalo. Se o cavalo sair, eu como o bispo. Se nenhum dos dois sair, eu como o cavalo e recupero a peça perdida. Entendeu? Então eu faço o cheque, tenho que defender com o peão tom e como o bispo. E aí vai sobrar 2 peças contra 1. Deu para entender? Então, gente, essa é a primeira partida siciliana, só para vocês verem como exemplo. Né? Vocês veem um pouco de pretas e veem como jogar de brancas e como não jogar de brancas. Né? Certo? Pode falar? Eu poderia, ao invés de pegar o cavalo, colocar a Agora, no caso, qual o lance de brancos agora? Joguei esse. Isso aí, dama E2. Dama E2. É que se eu jogar dama captura, esse. aí volta, e agora Dama A5. A5. Poderia também, mas eu acho desnecessário. Porque pode dar um contra-jogo. Vou dar um exemplo assim. Dama A5 poderia. Dama D3 também cai. Por quê? Ó? Eu jogo esse. Dama D3 também daria certo. Aí cairia na mesma variante. Bispo cheque e come o bispo de F1. É que se eu jogo aqui, aí por enquanto tem 3 peças contra 4. Eu vou capturar e você vai tentar o golpe lá na torre. Né? Vai tentar o golpe lá na torre. Então, é uma tentativa interessante, mas o detalhe é o quê? Quando eu ganho vantagem material, o que eu devo fazer? Ó, ganhei vantagem material. O que eu faço? Concretiza e não dá chance ao adversário. Ou seja, vai voltar o bispo no bispo. Jogar assim. Então é mais ou menos isso. Não dá chance para o adversário. Então essa partida siciliana acabou. Quer falar? Pode. Então vamos lá, gente. Continuando a siciliana, agora a gente vai ver um pouco da siciliana dragão. Né? Siciliana dragão é essa sequência de jogadas. E4, C5,
Vou apagar as luzes aqui para melhorar. C5. Ficou muito escuro, meu. Ficou bom? Então, E4, C5, cavalo para F3. Variante principal, D6. D4, né, a ruptura. Peão toma. Então, toda vez que propôs a ruptura, vamos comer. Cavalo toma. Alguém que vai com dificuldade. É a ruptura agora, esse. D4, peão toma. Cavalo toma de volta. Todo mundo certinho. Qual que é a melhor resposta para as pretas agora? Cavalo F6. Ameaça. Peão, né? O branco tem que defender o peão. Cavalo para C3. E agora, Siciliana Dragão caracteriza qual jogada? G6. Então jogou G6. Quando joga G6, o branco, nessa partida ele jogou Bispo C4. Um desenvolvimento natural do bispo. O preto, Bispo G7. Você vai vendo sozinho. Oi? Isso. Essa estrutura aqui. Isso. A variante sozinho do fish. Porém, quando é dragão, aí não é esse nome. A variante sozinho, ela vai ser se for uma sequência de lances que é sem o G6. Seria sim. Só com os 6 aí. Né? Seria, posso dizer que aqui é a variante sozinho. Aqui pela escolha das pretas virou um dragão normal. Aí é só com o príncipe 4. Aí eu não preciso recuar isso para F3 para B3. Precisa. Você vai ver que a partida é baseada nisso. Você acabou de falar. Então, bispo C4. Aí, após, vamos lá, sequência. G6, bispo C4, bispo G7. E o branco jogou F3. O que vocês acham do F3, gente? O que vocês acham do F3? Jogada boa, ruim, mais ou menos? O que vocês acham? Está impedindo um pouco o alcance da rainha, né? Impedindo o alcance da rainha. O que mais? Comprometeu o rock. No caso, por exemplo, o caso da dama, que ela travaria o cavalo, nesse caso aí, com essa jogada, não seria isso não. Isso aí que você falou totalmente, entendeu? Tem muita vez ela está falando do quê? Caso rocar aqui, né? Caso o branco venha rocar. O que acontece se o branco rocar aqui? Pode vir uma dama aqui na diagonal e cravar o cavalo. Né? Então o cavalo vira um alvo fácil, né? Eu tenho um bispo em G7 passando. Né? Então. Mas a intenção é fazer o rock mais para as Para as brancas. Para sim, as brancas. Não, o F3 aqui, para falar a verdade, o F3 ele entra naquele lado assim. O que a gente faz na abertura? A sequência lógica, gente. Xadrez é lógica pura. Você tem que ter lógica. Quando você foge da lógica, você está errando. Pode ter certeza disso. Se você tiver uma concentração capaz de manter lógica a todo momento, você vai se tornar um jogador forte muito, muito rápido. O problema é aproveitar o desvio dessa sequência do adversário também. Isso, aproveitar o desvio do adversário, aí entra o cálculo, entendeu? Entra resolver problemas táticos, entendeu? Ganho de peça, ganho de material, problemas de marcha, entra o lado do cálculo. Entendeu? O reconhecimento de debilidades igual. Jogou F3 na hora, o seu colega reconheceu a fraqueza do cavalo. Isso é um reconhecimento de debilidade. Peças defendidas pela dama. Outro reconhecimento de debilidade. Reconheceu a diagonal aqui. Ó. Se você reconhece que essa diagonal é fraca, ou seja,
você vai ser capaz de aproveitar. Se você reconhecer as fraquezas, você tem que ter essa habilidade de reconhecer rápido o que o outro está fazendo errado. Isso é experiência, é jogando, analisando as próprias partidas, vendo partidas como exemplo. F3, as pretas desenvolveram o cavalo naturalmente, cavalo para C6. Colocou mais um ataque aí no cavalinho. E agora, o que vocês jogam de branco? Oi? Jogou roque. Jogou roque, joga o branco. Joga as pretas no filé branco, isso você tem que corrigir, se não é errado, não pode corrigir. Jogar 2 vezes com a mesma peça é difícil, né? Pode falar, Leslie, pode falar. Dá um B6, você, hein? Uma B6. Dá um B6. Qual o lance que vocês falam de pretas aí? E5, né? E5, não é? Se der em 4 é que você arrumou tudo o contrário. No caso aqui é a casa 5, lá das coisas. Só capturar o cavalo. Ah, cavalo então com 4 que você quer fazer. Ah, entendi. Você quer fazer outra jogada. Cavalo com 4. O que mais que vocês acham aí, gente? Um B6. Então vamos ver a opção da partida. Olha o que foi jogado. Ó. As pretas simplesmente rocaram. Eu confesso que eu não rocaria aqui não. Não roco nessa posição não. Tem que aproveitar o oportunidade. Não, a opção aqui está lá um cavalo lá de todo tamanho de habilidade pedindo para levar um golpe, entendeu? Ou seja, o F3 foi horrível, né? O roque colaborou mais ainda com o F3, né? Entrou aquilo que a nossa colega citou da diagonal, né? A diagonal é extremamente fraca. Eu não precisava, ele estava protegido ali. Não precisava. Primeira coisa, o F3 já é horrível, né? O que a gente faz na abertura? Vai desenvolver as peças. Joga o bispo B3 que o nosso colega citou lá antes, olha lá. Ó. Protege o bispo. Por que eu devo proteger esse bispo? Porque uma peça está solta. Uma peça solta e eu tomo um ataque central aqui também. Pode ser tipo esse aqui. Não nesse exato momento, mas em outro momento eu vou levar esse contra-ataque e quebra o centro branco. Então poderia acontecer uma sequência como essa, né? Roca sem jogar F3, vem jogar F3, roca, vai fazer roca, simples, né? Só que o jogador às vezes quebra a lógica, né? A lógica é desenvolver, né? Proteger o rei, e aí ele joga um lance de peão nada a ver na posição. Preto jogou cavalo, C6 pressiona o cavalo de D4, né? Dá uma pressão no cavalo de D4. Roque colocou, né, na frente da diagonal. Aí o Pablo, né? O Pablo citou um lance muito forte aqui, né? Que é o cavalo por E4. Né? Cavalo por E4 é uma jogada interessante, mas ela ainda tem uma falha. Né? Cavalo por E4. Se as brancas comerem aqui, eu vou simplesmente comer o cavalinho e ganhei um peão. Entenderam o truque, gente? Olha lá. Roque, esse bispo faz uma ação raio-x lá no cavalo. Então, eu como um peão. Se você come minha peça, eu como a peça de volta. Ou seja, eu sacrifiquei o cavalo, você come de volta e ganhei um peãozinho. Certo? O detalhe da falha dessa jogada... Você pega de peão lá, nem isso está acontecendo. Você poderia dar um chefe de bispo aí recuperando o peão e não pode jogar mais. Sim. A falha dessa jogada, ela entra no que? Já que o rei das pretas ainda está um pouco exposto, né, o rei ainda está um pouco
um pouco exposto. Se eu faço cavalo, toma peão, o branco joga bispo, toma peão. Cheque. O rei toma, naturalmente. Peão toma cavalo, que você significou cheque de touro. Por ser cheque de touro, você vai ter que defender. E eu salvo o meu cavalo, que era o alvo das duas peças, né? Que era o alvo do cavalo e do bispo. Eu faço cavalo, toma cavalo. Né? E o branco está melhor, porque agora o rei preto se encontra no centro, sem possibilidade de roncar. Né? Além pela torre já ter movimentado ele. Então o rei vai ficar ali no centro, sem opção. Deu para entender? Então, aqui deu para entender claramente por que o preto quis roncar. Eu jogaria dama B6, igual as meninas citaram. Dama B6 aqui, indiscutível. É uma boa jogada. Dama B6, eu coloco 2 ataques sobre o cavalo. Tenho a mesma ameaça que eu tinha antes. Se o bispo vier defender o cavalo, o que joga o preto? Captura um peão lá, né? Vamos comer. Sempre bom comer umas pecinhas de adversário quando ele deixa. Vamos comer tudo. Mas aí entra aquela outra peão, né? E sim. Cavalo em desse cavalo branco prender na rainha lá e ameaçando ao fogo na Interessante. Porque a cavalinha acho que também. Interessante a gente ver essas perguntas, essas afirmações. Dama toma B2. É aquele detalhe que você tem que avaliar. Seu adversário jogou bispo E3. E aí? Eu posso comer o peão ou não? O que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar se eu vou ser capaz de comer o material e resolver meus problemas. O que vocês acham? Eu consigo comer o peão de B2 e resolver todos os problemas? Acho que não? Eu acho que sim, acho que consigo comer sim. Porque tem umas pequenas compensações. Eu comi o peão. O cavalo aqui para B5, certo? Esse bispo no ar aqui, eu acho que ele me dá uma pequena chance disso acontecer. Então, eu jogo esse. Posso jogar esse? Ameacei o bispo. Aí primeiro O que vocês vão jogar? fugir, né? Então primeiro Bispo B3? Oi? Defende com a dama. Qual o lance que vocês vão falar? Qual que é? Dama D3? Vocês defendem o bispo e agora dama assim. Defendi todos os meus problemas. Essa é a ataque de cavalo. Oi? E o certo aí é já dar fogo, né? é fazer o quê? Antes, não precisa defender o bispo. É que se você faz o cheque, eu levo o rei, ameacei o cavalo e o bispo. Eu tenho 2 peças ameaçadas. Você come minha torre, eu como o seu bispo, e aqui pode acontecer alguma coisa, no sentido de que você tem que ter certeza que esse cavalo vai sair. Porque se ele não sair, eu ganhei 2 por 1. O que é 2 por 1? Eu ganhei 2 peças pela torre. Aqui é cálculo, aqui tem que calcular a fundo. Eu para ser sincero aqui, eu estou defendendo do ponto de vista das pretas. Não jogo a exposição dos 2 lados. Se vocês me darem de branco, eu vou defender de brancos. Depois que você pegar ali o bispo de rainha, ainda tem o cavalo. Então, olha lá, velho. Então, ó, dama lá, cavalo cheque. Rei ameaçou o cavalo, então não tem que comer a torre, único. Comi o bispo. Aí agora o cavalo pega o cavalo. Aí você consegue salvar o Cavalo toma cavalo. Tem que ser a jogada mais lógica. Vou tomar com o peão. bispo pega o peão. Bispo pega o peão. E aqui você vai ter 2 peças totalmente isoladas. Deixa eu ver se vai funcionar esse aqui. Joguei dama 6.
cheque. De bispo. Rei D7. O cavalo está ameaçado. Tá vendo que vai acabar perdendo uma peça? E se mesmo se Dama tipo, pra a cá. hipótese, Se dá uma proteger o bispo, eu como o cavalo. Eu tenho duas peças pela torre. a hipótese de antes de você ter dado o cheque de Foi cavalo, jogar você bispo. ter dado o cheque de bispo, pedindo volta e capturando o peão. Seria bom essa troca? Então volta, vamos lá, vamos avaliar essa que você falou. Aí, volta mais uma. Dá cheque primeiro. De bispo. É, só que depois não tem como pegar, né? Aí eu vou comer, se você dá cheque eu como um bispo. Mas legal, eu tô gostando dessas análises, desses lances é mesmo.